noite, dentista DGR, boa noite, bem-vindo a mais uma conversa aqui com introduções de alguns insights que eu trago para vocês semanalmente, 2 vezes por semana. Eu venho aqui conversar com vocês e trocar algumas ideias, trazer algumas informações que podem acrescentar na sua jornada para se tornar um dentista fora da curva. Aquele ponto fora da curva, o dentista que faz a diferença. Então eu hoje quero falar com vocês sobre a primeira consulta e na verdade nós vamos fazer aqui uma avaliação, uma análise sobre a realização da primeira consulta num profissional que pretende ser diferente, que pretende ser um pouco fora da caixa para aquilo que são os padrões usuais, mas que na realidade deveria ser um padrão de normalidade, de padrão standard, eu diria até um gold standard. Mas como não é, você que está aqui, você que está participando do projeto e entendendo e aprendendo a ser um ponto fora da curva, então você vai ter a oportunidade de aprender mais com esse método e compreender como é que a gente pode se tornar de fato um profissional fora da caixa, um ponto fora da curva. Vamos partilhar então aqui algumas coisas que eu trouxe para partilhar com você hoje. E a primeira coisa é te informar que de fato nós vamos ter uma mudança nos nossos horários. Nós vamos a partir de agora ter as nossas lives num horário diferente, porque houve a entrada do horário de verão aqui no hemisfério norte, na Europa, e nós temos então uma diferença horária com o Brasil agora de 4 horas a mais. Por isso ficaria demasiado penoso para aquelas pessoas que querem nos acompanhar aí do Brasil e aqui de Portugal em simultâneo, ter que sacrificar uma parte da noite já tardia, porque depois a extensão da nossa conversa, do nosso conteúdo, pode se estender livremente, sem que isso prejudique o período de descanso que é tão importante e tão bem-vindo. Então, dito isso, eu vou passar diretamente ao tema da nossa conversa de hoje, que é exatamente a primeira consulta. A primeira consulta de um profissional DGR, um profissional fora da caixa. Bom, o que é que eu trouxe para te dizer em primeiro lugar sobre essa primeira consulta? A primeira consulta é um momento importante em que o seu paciente, o seu cliente, vai chegar pela primeira vez à sua frente. E é muito importante que você compreenda desde o primeiro momento da sua atividade profissional que esse momento de entrada da primeira consulta do seu paciente, ele é na realidade um momento em que você veste a pele do seu personagem profissional. E por que eu chamo de personagem profissional? Personagem profissional por uma razão muito simples. Nós, quando vamos fazer uma consulta, quando vamos atender o nosso paciente, nós não estamos ali na qualidade de pessoa individual, de pessoa física, nós estamos ali na qualidade profissional. E como tal, nós temos que vestir a pele desse profissional. Ao nosso paciente não lhe interessa rigorosamente nada se você acordou com mais humor ou menos humor, se você está triste ou extremamente contente, se você está exultante com um resultado que você acabou de obter, ou se você está infeliz com alguma situação que a vida tenha te proporcionado e que não te deixou completamente satisfeito. Isso não interessa nada para o teu paciente. O teu paciente entra à procura de um cuidado, de uma prestação profissional, e a única coisa que espera de você é exatamente isso, que você seja profissional. Então, ser um dentista DGR começa exatamente por esse acting, por essa performance profissional que na realidade não se compadece com estados de alma e estados de espírito. Por isso, você, enquanto jovem dentista que vai começar a sua atividade profissional, tem que compreender que os seus humores, que todas essas variáveis de humor que você possa ter,
não podem entrar no seu local de trabalho. Você deve ser uma personagem plana, uma figura que transmita ao seu paciente, ao seu cliente, um ambiente de tranquilidade, de segurança, e essa tranquilidade e essa segurança é que vão permitir que essa pessoa se abra com você e te dê as informações de que você necessita para poder ajudá-la. Então, essa abordagem ela é extremamente importante para que você compreenda desde o primeiro momento da sua atividade profissional que aquilo que o seu paciente espera de você é um comportamento ético e profissional. De resto, todo o processo de acting pode envolver vários outros fatores. Pode envolver, por exemplo, a questão da empatia, pode envolver a simpatia propriamente dita. Vamos só mudar aqui para a gente poder seguir com esse suporte que eu preparei para vocês e que vocês consigam também acompanhar isso aqui. Então pode significar exatamente isso, vocês receberem esse paciente com simpatia e dentro desse conceito de simpatia perceber que é muito importante criar empatia com o paciente. É muito importante nós termos a concepção de que o paciente que vem ao dentista não vem com a melhor das disposições em geral. Na maioria das vezes, infelizmente, os pacientes vêm à procura de cuidados profissionais, de cuidados médicos profissionais, de cuidados médicos dentários, odontológicos. Essa procura geralmente está associada à presença de alguma patologia ou pelo menos de uma queixa. Então é muito importante nós recebermos esse paciente com um sorriso, um sorriso que não é obviamente uma gargalhada, não é um exagero de forma, mas dentro desse acting, dentro dessa performance que nós temos que ter enquanto profissionais, nós devemos nos cercar de alguns cuidados de gerar exatamente um bom ambiente. Essa empatia na saudação que é trazida com um sorriso, o sorriso ele tem uma arma poderosíssima e que geralmente reflete coisas positivas que você vai acabar por colher um pouco mais tarde. Receber um paciente de cara amarrada, de mau humor, vai fazer com que a predisposição desse paciente, dessa pessoa, acabe por também ser infectada, ser contagiada pelo seu estado de espírito. Então é muito importante que você, nesse primeiro momento, demonstre alguma empatia, alguma simpatia, com um sorriso para receber o seu cliente, o seu paciente, e que lhe faça uma saudação direta. E é muito importante nessa altura o paciente sentir-se o centro da sua atenção. É muito, muito, muito importante que o paciente se sinta o centro da sua atenção. Então, quando o paciente chega na sua frente, que você o cumprimente diretamente. Ou se você optar por ter o paciente já no seu local de consulta e entrar a seguir ao seu paciente, está tudo bem, a ordem dos fatores não altera o produto, desde que você faça com que esse paciente se sinta notado, percebido, que ele seja saudado por você de uma forma empática, de uma forma que traga uma boa energia e que lhe traga alguma simpatia recíproca para com o profissional que vai atendê-lo. Então, uma das questões mais sérias e que muitas vezes faz com que alguns colegas possam ficar logo no primeiro momento já com a sua consulta comprometida por exemplo, quando o dentista, quando o jovem dentista não se apercebe do estado de espírito daquele paciente. Porque é diferente você receber um paciente que veio à sua consulta para fazer uma revisão periódica em que ele não tem propriamente uma queixa, de um paciente que chega no seu consultório com alguma queixa dolorosa, uma queixa de hiperalgia, de alodínia, alguma situação que traz esse paciente de uma forma
mais sensível. Então, o humor desse paciente não estará exatamente nas mesmas condições e é muito importante que você, ao entrar junto desse paciente, que você chegando nesse paciente, tenha a percepção exatamente de calibrar a sua atuação perante o estado de espírito daquele paciente. E, obviamente, saber também calibrar esse seu acting, essa sua performance profissional, de acordo com o paciente que você tem à sua frente. Você tem que ter alguns cuidados no sentido da própria linguagem, da forma de falar, da forma de entonar as suas explicações e as suas perguntas que você vai inevitavelmente começar a fazer, de acordo com a faixa etária desse paciente. Não é a mesma coisa tratar uma criança do que tratar um jovem. O adolescente não se vai compadecer contigo em relação a um tratamento demasiado infantilizado. Ao mesmo tempo que um adulto, em geral, dependendo do tipo dos adultos, porque, obviamente, a calibragem do seu acting tem que ser caso a caso, tem que ser individualizada. Então, um adulto, em geral, não vai ter o mesmo tipo de linguagem, nem corporal, nem da própria estrutura da língua, daquilo que você vai dizer ao seu paciente, com as palavras que você vai usar, de um paciente adulto para um adolescente. Eventualmente, para um adolescente, você poderá incluir algumas expressões idiomáticas, algumas expressões populares de calão, de gírias, que eventualmente te aproximam e criam conexão com esse paciente, mas que com o paciente adulto pode gerar exatamente uma aversão ou uma descredibilização. Então, esse acting é muito importante. Agora, deixa eu te chamar a atenção para um aspecto muito, muito sério e que, infelizmente, ele é quase intuitivo nas pessoas, mas é muito, muito complicado e muitas vezes gera um processo de segregação, de separação e afastamento entre o profissional e o paciente. É quando nós estamos a tratar um paciente sênior. A primeira coisa que nós temos que perceber num paciente sênior é que ele não é uma criança. E um paciente sênior não gosta de ser tratado como criança. Muito pelo contrário, ele já passou por essas fases todas anteriores e ele está num patamar completamente superior a essas questões. Então, tratar as pessoas com mais experiência de vida de uma forma infantilizada faz com que esse paciente se sinta desconfortável na presença desse dentista, que à partida será mais novo do que ele próprio. Então, é preciso ter uma sensibilidade e um dos cuidados gigantes que eu aconselho sempre o dentista DGR é ter muito pudor na utilização dos diminutivos. Os diminutivos eles não são propriamente ferramentas de simpatia ou de empatia sequer. Os diminutivos normalmente fazem reduzir o valor das coisas que são realizadas. Uma consultazinha não é uma consulta. Uma consulta é uma coisa séria. Uma consultazinha é só uma olhadinha. E esses diminutivos, para além de desvalorizar a sua estada na consulta como profissional, desvalorizam também o seu trabalho. Ou seja, ela acaba por interferir com o valor percebido do seu trabalho. Então é preciso muito cuidado com isso nessa primeira abordagem do paciente. E quando você tem o seu paciente pela primeira vez na sua frente, é essencial que você observe o paciente como um todo. Nenhum paciente é uma boca com duas pernas, não é? Ou uma boca com dois braços. Os pacientes entram no seu consultório sobre, eventualmente, o seu meio de transporte, seja ele as pernas, seja ele uma cadeira de rodas, seja ele qual for a forma de entrar no seu consultório, mas ele entra e tem uma postura. Essa postura deve ser observada pelo profissional. E essa inspeção do todo do paciente, ela é muito importante porque ela traz indicações que podem ser relevantes no desenvolvimento da estrutura, tanto da consulta como da análise que você vai fazer para elaborar um diagnóstico no final dessa sua consulta, que poderá ficar concluído ou não consoante a extensão do problema que seja apresentado.
mas não há absolutamente nenhuma regra, nem há nenhum cânone que diga, um gold standard que diga que todo profissional tem que ter um diagnóstico no final da primeira consulta. Isso não existe. Você vai fazer a primeira consulta e vai elaborar e recolher dados para que você possa chegar a um diagnóstico. Se você chegar a um diagnóstico na primeira consulta, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se nessa primeira consulta você precisar de mais tempo para poder elaborar o diagnóstico, se você precisar estudar, se você precisar de outras avaliações, tá tudo bem também. Não há problema rigorosamente nenhum. Nenhum profissional tem que ter a sensação em nenhum momento de que é o super profissional, que é um supercomputador que tem um disco rígido infinito ou tem uma iCloud no cérebro e que vai buscar qualquer informação em qualquer momento, a qualquer profundidade de uma determinada patologia ou de conjunto de sinais e sintomas para reunir num prognóstico ou num diagnóstico. Portanto, nós temos que ter a calma e a tranquilidade para gerir esse primeiro momento, essa primeira reunião de informações que vai levar o profissional a realizar o seu diagnóstico. Depois, é muito importante que vocês observem o paciente em termos globais, em termos gerais. Por exemplo, observar a pele do paciente pode ser muito importante. E vocês poderiam me perguntar, mas a pele, por que a pele? Eu sou dentista. Sim, você se observar a pele, você pode, por exemplo, perceber que esse paciente traz algum tipo de eritema, alguma mancha vermelha no rosto ou em qualquer parte do corpo, que pode indicar alguns fatores para você em termos diagnósticos, mas muito mais simples e muito mais direto, você pode identificar uma coloração cianótica da pálpebra inferior, ou seja, aquilo que as pessoas conhecem como olheiras. Você pode olhar para o lábio dessa pessoa e perceber um ressecamento, uma linha branca na borda do lábio, na linha do tecido com o vermelhão, esse ressecamento, esse branco que se torna exuberante à volta dos lábios, pode ser um indicador muito importante para você, assim como o aparecimento das olheiras, essas olheiras que podem ser mais ou menos persistentes, mais ou menos cianóticas, mais ou menos profundas. Então, é importante você observar isso tudo, porque são elementos que vão te ajudar a compor um diagnóstico. E, obviamente, que você deve observar também o comportamento do seu paciente. Um comportamento agitado, um comportamento ansioso, uma fala mais nervosa. Todas essas situações podem te ajudar a fazer a gestão desse momento da consulta. Por exemplo, para evitar que o seu paciente evolua para uma situação de ansiedade a um nível tão elevado que ele acabe por não perceber aquilo que você está tentando lhe comunicar, ou eventualmente, num caso mais severo, que ele possa evoluir para um reflexo vagal e ter uma lipotímia. E se ele tiver uma lipotímia, pessoal, calma, relaxem, tá bem? Essa lipotímia ela vai ser conduzida pelo profissional de uma forma regrada, regulada, calma, tranquila, porque é só um reflexo vagal que vai ser recuperado, vai ter sudorese, vai ter palidez, mas está tudo certo. O paciente vai se recuperar e você precisa ter algumas indicações desse comportamento previamente para que você próprio não seja apanhado de surpresa e acabe por perder o seu próprio autocontrole na manutenção e na gestão, no manejo desse momento durante a consulta. Não tem nada de especial no paciente ter algum tipo de comportamento dessa natureza, desde que você saiba gerir, desde que você saiba manejar essa consulta da forma correta. E aí, se o paciente tem ou não tem capacidade de perceber e de compreender, naquele momento, algumas das informações que você pode estar transmitindo para o seu paciente. Então, nessa fase da consulta, você deve também fazer a ponderação de até onde é que você deve levar as informações que você tem que dar naquele momento. E se o paciente está apto ou não a receber determinado nível de informação. Então, nessa primeira consulta, é o seu primeiro momento com o paciente, é quando você está estabelecendo alguns laços que vão ser muito importantes. Lembrem-se daquela frase que diz que
Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Na realidade, nós podemos depois mudar muita coisa, mas sempre que um capítulo do livro já foi escrito, não tem como mudar. Dá para mudar o final do livro que a gente vai escrever, mas deixar uma primeira boa impressão é sempre melhor maneira de começar uma relação do que começar de uma forma negativa, de uma forma que não seja essa mais controlada, e que você demonstre logo a partida para o seu paciente que você é capaz de gerir a sua saúde, que é aquele bem tão precioso que ele trouxe para te entregar nas suas mãos. Então a responsabilidade é muito grande nesse momento. A partir daqui, você vai então passar da observação à fase de interação com o seu paciente. Aqui a falta de cuidado aqui da minha parte, eu peço desculpas porque o slide ficou coberto aqui, mas eu vou te explicar o que está escrito. Step by step, passo a passo. A construção de uma primeira consulta, ela é feita passo a passo e tem que ser feita com critério e de preferência com organização e método. É por isso que nós apostamos no DGR método. É exatamente essa a nossa ideia de trazer para vocês uma forma de organizar ideias, de conduzir uma consulta. E essa live de hoje é exatamente para te dar esses insights de como fazer. Então você deve perguntar, ouvir e observar. Esses três elementos são muito importantes na idealização, na realização dessa primeira consulta. Então, para você começar uma conversa com esse paciente, aquilo que você deve entender é que a anamnese que você vai realizar, ela tem que funcionar mais ou menos como uma entrevista. E não pode ser aquelas entrevistas em que o entrevistador vai ser preponderante sobre o entrevistado. Você precisa da informação do seu paciente. Então, saiba perguntar de forma que permita que o seu paciente traga a informação que você quer. E como é que você faz isso? Elaborando previamente as suas perguntas. Uma anamnese, ela nunca vai estar completamente pronta para você usar sempre. A anamnese tem que ser orgânica, ela tem que ser viva. E você vai adaptar sempre a sua anamnese. Mas você vai ter uma base sólida onde você vai assentar essa anamnese orgânica e que vai te permitir ter uma metodologia de trabalho que torna a recolha de informações bastante mais eficaz. Bastante mais eficaz porque o teu método é eficiente. Então, se você fizer essa elaboração prévia, o estudo e a avaliação prévia da sua anamnese, você vai ter algumas perguntas importantes já previamente estudadas. E aí, o que eu quero te dizer é que esse momento, ele é essencial que você faça no princípio dessa entrevista, né, dessa conversa, perguntas abertas e que você permita que esse paciente se exponha e exponha a sua história e principalmente que ele consiga elaborar com as suas próprias palavras a sua queixa principal, aquilo que é o elemento prioritário, o elemento de maior importância para ele na sua obtenção de informações que ele procura com você. Então, ele precisa de ter tempo para poder falar. E para isso, você pode exatamente abrir o diálogo com alguma forma quase que, de certa forma, de abraço. Você vai gerar um acolhimento a esse paciente. E como é que a gente vai acolher esse paciente? Você pode perguntar para o paciente, por exemplo, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Quando você pergunta como é que eu posso ajudar, você está dando a esse paciente a oportunidade de se manifestar e de contar a sua história. E quando ele conta a sua história, ele te fala, no meio de uma série de informações, aquilo que você precisa ouvir e mais uma série de questões que ele não sabe que está referindo e está referenciando e que você vai perceber que são importantes. Portanto, o que é importante realmente é que ele jogue toda a sua queixa para fora
com todo o conteúdo que ele entenda necessário, e compete ao profissional separar o trigo do joio, tirar a informação que não interessa e selecionar a informação que interessa. Isso é o aspecto importante de você estar a ouvir com atenção o seu paciente e, principalmente, durante todo esse processo, estar sempre observando o seu paciente enquanto ele fala com você. Então, essas perguntas, elas podem ser exatamente como eu posso ajudar, ou pode ser também, por exemplo, você tentar perceber qual foi o fator desencadeante, qual foi o elemento que desencadeou aquele pedido da consulta. Então, você pode perguntar, então, o que é que o levou a marcar essa consulta? O que é que a levou a marcar essa consulta? E assim você vai ter aquela possibilidade de o paciente elaborar a sua própria história daquilo que o trouxe até você, onde ele vai colocar certamente a sua queixa principal. E aqui é muito importante fazer uma ressalva que eu já fiz em algumas chamadas, em algumas publicações que nós já fizemos, que é o paciente de boca aberta não fala. Então, quando o paciente chega no dentista, senta e abre a boca, o dentista já perdeu todas as oportunidades de entender e criar a maneira mais curta e direta de encantar o seu paciente, porque o dentista vai se cingir à sua análise técnica e todo o aspecto humano da consulta ficou completamente posto de parte. Mas essa análise técnica, ainda por cima, está completamente monofocal. E um paciente, como eu disse, não é uma boca com duas pernas. Então, se esse paciente não tem um diagnóstico completo, você provavelmente pode tentar resolver um grande problema a partir de um pequeno ponto que aparece na tona da água. Mas, na realidade, você está tentando mover um iceberg e ele não vai se mover. E o resultado, o sucesso do seu tratamento vai estar comprometido por essa precipitação. Então, a questão que você deve trazer para esse paciente, com essas questões de preferência de texto livre, para que o paciente possa discorrer sobre as suas queixas, devem trazer, por exemplo, uma forma de você tentar identificar qual é o sintoma mais relevante que o traz à sua consulta. O que fez com que esse paciente viesse à sua consulta mais objetivamente? Ele tem uma dor, ele tem alguma questão, alguma dúvida em concreto, ele está preocupado com alguma situação. Então, essas informações, elas tornam-se cruciais para que você comece a fazer o cerco ao problema ou à queixa principal, no sentido de começar a isolar possibilidades diagnósticas. Depois é muito importante você saber quanto tempo, quando é que começaram as primeiras queixas, os primeiros sinais. Então, esses primeiros sinais, eles aparecem dependendo da patologia, que evolua de forma crônica ou de forma aguda, já te seleciona uma série de patologias distintas que você vai poder fazer a diferenciação e começar a caminhar exatamente nesse funil que vai te levar a uma probabilidade diagnóstica mais curta, mais estreita, o que vai facilitar procurar o diagnóstico correto para a queixa principal daquele paciente. E não se esqueça também de tentar perceber quais são os fatores que são desencadeadores e quais os fatores que são atenuadores da sintomatologia, se o houver. Portanto, aqueles sintomas, aqueles sinais e sintomas que o seu paciente refere, eles podem trazer exatamente essa vertente, ou seja, ele ter alguma coisa que agrava a sua situação e outra que atenua a situação da dor. Eu poderia, por exemplo, aqui dar assim muito rapidamente uma ideia de que a sensibilidade, por exemplo, à hiperestesia, quando ela provoca dor, com alimentos frios, no caso dos problemas das pulpites dentárias, o que acontece é que a sensibilidade ao frio, ela é geralmente associada a uma grande gama de processos patológicos. Mas quando nós temos a sensibilidade, a hipersensibilidade ao calor, em geral nós estamos perante uma situação em que a polpa dentária é afetada com a produção de gases necróticos que se expandem. Então, a probabilidade maior de uma reatividade
com sensibilidade extrema ao calor dos alimentos, pode ser um bom indicador de suspeita para um caso de necrose pulpar. Então, vocês percebem que fatores desencadeantes e fatores que podem trazer, atenuar essas dores, podem ajudar. Então, o que provocou mais essa dor? Um alimento quente, quando eu coloco na boca, eu quase morro de dores. Mas o que atenua isso? Eu tenho que encher a boca de água e ficar com água fria dentro da boca, que as coisas abrandam. Percebem? A questão da expansão dos gases dentro da câmara pulpar já vai fazer com que, quando o frio chega, o gás se contrai, diminui de volume, diminui a expansão, essa expansão diminui a reatividade daquele tecido hiperemiado que está edemaciado dentro de uma estrutura que é a câmara pulpar e, consequentemente, vai reduzir o aspecto da dor. Por isso, é importante compreender essas nuances de quando é que uma determinada situação pode ser agravante ou atenuante da queixa do seu paciente. E assim, toda essa construção do diagnóstico vai te permitir exatamente fazer essa separação de informações. E depois, obviamente, que você também tem que ter perguntas mais específicas, que vão, obviamente, de encontro à história clínica desse paciente. É muito importante que o paciente tenha a capacidade de te transmitir informação da sua história clínica, porque essa história clínica vai te dar informações sobre a saúde geral do estado desse indivíduo, em que ponto da situação da classificação ASA, por exemplo, é que ele se encontra, se ele é um grupo ASA 1, se é um ASA 2, se é um ASA 3. Portanto, essas classificações determinam se ele deve ser atendido por você no consultório ou se ele deve ser encaminhado para um atendimento hospitalar, por exemplo. Então, esses entendimentos são muito importantes. Se para você não é muito claro o que é essa classificação ASA da American Society of Anesthesiology, que é usada internacionalmente, isso é muito comum acontecer, porque de fato há muitas coisas que passam despercebido durante a formação das pessoas. Por isso é que a ideia de criar um método DGR, que a gente tem dentro do nosso curso, é exatamente para que essas informações não fiquem precárias, não passem ao lado. E assim vocês podem depois, dentro de uma estrutura de uma formação mais específica para te levar à condução do diagnóstico, fazer a percepção de cada uma dessas perguntas mais específicas dentro de uma anamnese, entender o que ela pode se relacionar com a importância que ela pode ter na sua condução, no manejo desse paciente durante o seu tratamento. Mas isso é um assunto para a gente tratar em outros níveis e não numa live. Como é óbvio, eu não consigo passar aqui toda essa informação em pouco tempo assim. É preciso muito mais tempo e muito mais envolvimento com o assunto para a gente poder ir mais fundo nessa matéria. Bom, seguindo para frente, para a gente poder continuar aqui a dar informações que são relevantes para você, chegamos na questão do exame que nós precisamos fazer físico. O exame físico do paciente, que é o que está aqui atrás da minha janelinha, é exame físico. Ele deve ser feito pelo profissional de uma forma bastante abrangente, para que exatamente aqui o seu paciente comece a perceber que ele não está perante um técnico, que ele não está perante uma pessoa que não percebe ou que não será capaz de compreender na amplitude, na extensão, tudo aquilo que ele precisa de ser atendido. Vocês aqui começam a marcar com o exame físico, logo a partida, uma diferença e começam a ser já aqui dentistas fora da caixa, se já não se tornaram antes nessa primeira fase. Por quê? Porque vocês aqui podem, por exemplo, avaliar sinais vitais de um paciente que podem ser muito relevantes na condução do tratamento que vocês têm a fazer a seguir. Controlar a tensão arterial, no caso do Brasil, a pressão arterial, é muito importante e hoje em dia nem sequer implica que os profissionais saibam usar o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Hoje em dia as tensões arteriais podem ser medidas
até com um equipamento, um esfigmomanômetro digital. Então não dá trabalho nenhum, não implica uma formação muito grande, embora eu ache, na minha concepção, que os dentistas que querem realmente ser dentistas fora da caixa devam saber fazer uma medida da tensão arterial, da pressão arterial com o estetoscópio, porque a calibragem dos aparelhos eletrônicos ela pode ser fina, pode ser boa, pode estar muito bem, mas muitas vezes, especialmente para vocês que trabalham em clínicas de terceiros e que não têm o próprio equipamento, vocês não sabem qual o período de calibragem, de quanto em quanto tempo é que esses equipamentos foram recalibrados, foram verificados para ver se estão com a acurácia necessária para te dar a informação. Se você tem um esfigmomanômetro digital e tem um estetoscópio, você consegue fazer você próprio a leitura da tensão arterial ou da pressão arterial, conforme seja o caso, desse paciente, manualmente, sem a necessidade de depender daquele recurso eletrônico. Assim como o ritmo cardíaco. Se você não souber fazer a palpação de um pulso no punho do paciente ou o pulso carotídeo, sempre, se você não foi treinado para fazer isso, não tem problema nenhum. É preciso que você aprenda. Mas se você não sabe, os equipamentos digitais podem te ajudar. E é importante você perceber, porque se o paciente tem uma aceleração do ritmo cardíaco no momento em que está a fazer a sua consulta, isso pode te dar indicações do estado emocional desse paciente, do tal comportamento que eu estava te falando. E esse paciente, quando tem uma resposta do sistema nervoso simpático, ele tem uma aproximação de determinadas reações que não são as reações que você precisa desse paciente naquele momento. Você precisa de um paciente calmo e tranquilo, rest and digest, não é parasimpático, e não fight or flight, não de fuga e luta. Por isso, vamos entender que esse paciente, quando percebe que o médico é capaz de controlar o seu ritmo cardíaco, saber a sua tensão arterial, com toda certeza que esse paciente estará a perceber que está perante um profissional, não dentro daquele tipo de profissional que ele provavelmente teve antes de chegar a um dentista DGR. Depois, é muito importante também vocês fazerem a observação da anatomia adjacente. Não se fiquem pela observação apenas da cavidade oral, porque os médicos dentistas, os odontólogos, são responsáveis pela cabeça e pelo pescoço em termos de diagnóstico, e aqui torna-se muito importante e muito bem-vindo que os profissionais, que o dentista DGR, que esse jovem dentista saiba, por exemplo, observar esse paciente e perceber, por exemplo, na zona cervical, um aumento da zona da tireoide, que pode ser muito importante para fazer um pedido de uma avaliação desse paciente, e vocês podem perfeitamente diagnosticar precocemente um problema nesses pacientes. A hipertrofia da tireoide muitas vezes leva muito tempo a diagnosticar e pode ser um dos fatores que leva a situações de prognóstico menos favoráveis para esse paciente. E como o paciente, à partida, pode ser que frequente o seu consultório, e isso já não estou a falar só da primeira consulta, mas de 6 em 6 meses ele frequenta a sua consulta para fazer uma reavaliação geral, você pode sempre e deve sempre observar se naquela região não há um aumento, uma tumefação, um aumento de volume que chame a sua atenção e que seja diferente daquilo que foi na última consulta ou diferente daquilo que você sabe que é a anatomia normal dos seres humanos. Portanto, outra questão que é muito importante é você fazer a palpação dos gânglios submandibulares, de alguns gânglios cervicais, do plexo cervical, exatamente porque todas as vezes que há situações de inflamação acima desses gânglios, nós vamos ter infartamento ganglionar pelo aumento da drenagem de linfa, e então encontrar gânglios infartados nesses pacientes, no seu paciente, pode ser indicador já de um processo inflamatório que você pode ir à procura, seja uma gengivite, uma pericoronarite, uma inflamação, uma infecção dentária, seja o que for. Portanto, esse fator pode ser relevante para você. E também fazer a palpação de glândulas salivares. Muitas vezes nós encontramos pacientes
que aparecem na nossa clínica com queixas e a partida com dores reflexas e que não são fáceis de encontrar, e por vezes a palpação dessas glândulas pode se tornar ou dolorosa ou até mesmo eventualmente com alguma habilidade, algum treino, vocês começarem a perceber que há uma textura diferente nessas glândulas, então fazer um pré-diagnóstico para que essa situação possa ser diagnosticada no seu devido lugar. Outra questão importante nessa palpação é exatamente a musculatura mastigatória, em termos de tônus mastigatório, em termos de tônus labial, a capacidade de motora desses músculos da face, a avaliação da motricidade orofacial pode ser avaliada e deve ser avaliada por você nessa mesma fase. Então, isso aí você já está causando no seu paciente a percepção da sua amplitude de horizontes e o seu paciente vai se sentindo cada vez mais protegido em perceber que você não está apenas a fazer uma observação intraoral restritiva e que na maior parte das vezes pode até não encontrar o diagnóstico daquilo que ele se queixa, porque eventualmente algumas das queixas, por exemplo, de dor que nós podemos encontrar na cavidade oral, podem não ter a sua origem dentro da própria cavidade oral. E isso é muito importante. Agora, o exame bucal, é óbvio que eu não vou abordar aqui, porque isso foi provavelmente a coisa que você aprendeu na escola. Era mal se pelo menos o exame bucal, aquela parte tão objetiva do exame intraoral, não fosse aprendida minimamente na escola, mas no fundo, dentro dos nossos cursos DGR, nós vamos mais fundo ainda assim nesse exame objetivo. Mas isso eu não vou hoje trazer para a nossa conversa. Vou passar à frente para outra parte da sua primeira consulta, que é igualmente importante, que é exatamente o exame imagiológico eventual. Exame imagiológico, pessoal, está aqui atrás da janelinha, vocês não conseguem ver, é um exame complementar de diagnóstico. E como tal, ele é complementar. Portanto, ninguém pense que vai fazer diagnósticos exclusivamente só com base em exames complementares de diagnóstico. Por isso é que ele é complementar. Nós temos que ter a concepção e o entendimento de que um exame complementar de diagnóstico ele vem reforçar ideias ou esclarecer dúvidas que ficaram de um exame prévio, que é o exame clínico e sintomático do paciente. Portanto, o conjunto de sinais e sintomas pode exigir do profissional o pedido de algum exame complementar de diagnóstico. E esse exame complementar de diagnóstico, ele pode ser, pelo menos aqui, em 3 vias de imagem, pode ser radiográfico, pode ser tomográfico ou pode ser através de uma ressonância magnética. Também pode ser ecográfico e por aí fora, mas vamos nos ater aqui a esses 3 exames que geralmente já compõem de uma forma bastante satisfatória o arsenal de exames complementares de diagnóstico para um dentista, especialmente se for um dentista DGR, um dentista capaz realmente de ser um ponto fora da curva. Por quê? Porque a primeira questão é quando é que eu vou pedir o diagnóstico, quando é que eu vou pedir esse exame complementar de diagnóstico? Eu vou pedir quando as informações, os sinais e os sintomas não sejam suficientes para fechar um diagnóstico. Se eu já tenho um diagnóstico, se eu já tenho a informação suficiente, satisfatória e objetivamente sem margem de dúvidas para um determinado diagnóstico, eventualmente eu posso dispensar o meu paciente de fazer uma radiografia que tem sempre aquele fator de radiação e que a radiação, obviamente, quanto menos for utilizada, tanto melhor. Acontece que na radiografia nós temos imagens bidimensionais, nós temos uma planificação das imagens. E essa planificação das imagens provoca sobreposição, provoca alterações de paralaxe, provoca distorções, provoca sobreposições, uma série de fatores que obviamente podem confundir ou complicar ou até dificultar um diagnóstico. Então, para essas situações, nós temos, por exemplo, a tomografia. A tomografia nos permite hoje fazer cortes em todos os planos do espaço, seja no plano sagital, coronal, axial,
nesses planos e nós conseguimos ter uma visão tridimensional do indivíduo. E, obviamente, vemos aquilo que os olhos não podem atingir, assim como acontece com a radiografia, ou seja, nós vemos por dentro, por trás do tecido mole. Então, essa é uma das ferramentas importantes quando nós precisamos localizar tridimensionalmente determinadas situações. Então, quando é que eu vou deixar de pedir uma radiografia e vou pedir uma tomografia? Quando o posicionamento espacial daquilo que eu preciso ver fizer diferença no meu diagnóstico. Então eu vou optar pela tomografia, que vai gerar também radiação, mas eu vou optar pela tomografia para ver tridimensionalmente o posicionamento espacial dentro das estruturas. Uma questão que é muito, muito, muito relevante é nós termos sempre a concepção de que tecidos moles não aparecem em radiografia. Para as radiografias nós vemos apenas tecidos duros. Isso não é totalmente verdade. Os tecidos moles, especialmente hoje em dia, pelo fator de colimação das imagens, ele já permite que nós tenhamos uma inferência, uma pré-observação do tecido mole em termos não precisos, mas minimamente em termos volumétricos e de ocupação, que nos permite visualizar alguns tecidos moles. Então, numa radiografia, é perfeitamente possível nós identificarmos, por exemplo, uma hipertrofia das adenoides, uma hipertrofia de conchas nasais ou cornetos nasais. São tecidos moles, mas que nós conseguimos perfeitamente visualizar em determinadas imagens radiográficas. E isso prova, assim como o perfil tegumentar de um paciente que aparece nas radiografias, especialmente, por exemplo, nas teleradiografias em norma lateral, em que nós apanhamos a face de lado e vemos não só o esqueleto, o crânio em norma lateral, mas também apanhamos todo o desenho do perfil tegumentar do paciente. Isso é importante para uma série de diagnósticos. Mas, por excelência, nós não vamos ter toda a informação do tecido mole e, principalmente, não vamos ter com a nitidez e a clareza que nós podemos obter, por exemplo, na análise de tecidos moles, a partir de uma ressonância magnética. Então, quando é que a gente vai pedir uma ressonância magnética? Quando alguma situação de tecidos moles implica com a necessidade de um diagnóstico. Por exemplo, um disco articular, uma situação de questões musculares. Há várias estruturas que podem beneficiar com uma imagem de ressonância magnética para fazer um diagnóstico mais objetivo, mais claro, mais preciso. Então, é para essa finalidade que servem as ressonâncias. Então, vocês já sabem que radiografias, elas são planificadas, tomografias são tridimensionais e as ressonâncias magnéticas também podem dar alguma percepção, mas também vão te dar uma leitura de um objeto completamente diferente, que é o tecido mole e não propriamente a parte óssea, a estrutura óssea. Isso é importante também que vocês não se esqueçam. E quando vocês já têm um pré-diagnóstico, quando vocês terminam toda essa avaliação do paciente e que vocês conseguiram selecionar alguns dos problemas que eventualmente possam estar na origem desta ou daquela patologia, aí é o momento chegado de vocês pensarem no encaminhamento desse paciente. O encaminhamento do paciente, que vocês fizeram uma boa anamnese e uma boa triagem profissionalmente falando, vocês vão poder, obviamente, causar um maior impacto positivo na vida desse paciente. Por exemplo, se vocês detectaram a tal situação de uma hipertrofia da tireoide, encaminhar esse paciente pode significar para esse paciente muito, muito na sua vida. Mas eu nem precisaria ir tão longe. A questão das situações que implicam a otorrinolaringologia, as situações de diagnóstico conjunto da otorrino com a medicina dentária, que são paredes meias, que são vizinhos de casa, algumas alterações que vocês podem detectar quando o paciente apresenta no seu consultório com determinadas queixas e que você não identifica, por exemplo, uma boa etiologia uma boa causa
para aquela cefaleia que o seu paciente refere, eventualmente uma consulta de oftalmologia pode ser encaminhada e recomendável, então você também vai poder fazer esse encaminhamento. Se a postura do seu paciente não estava mais adequada, se você nota que aquele paciente tem uma cifose muito acentuada a nível dorsal, você pode perceber uma lombar com uma hiperlordose, então há essa compensação aqui de uma alteração postural, você pode encaminhar para o ortopedista, eventualmente até para o fisioterapeuta. Se o seu paciente vem com sobrepeso, ou se ele tem determinados tipos de abrasão ou de padrão dentro da cavidade oral, ele pode precisar do endocrinologista ou até do nutricionista. Vocês percebem que todas essas situações acabam sempre por gerar uma necessidade de percepção e eventualmente de um pente fino noutra área. Se o paciente chega na sua consulta e se queixa, por exemplo, que perde a eficácia da sua voz, que tem uma disfonia com muita facilidade e se queixa com muitas dores de garganta e etc., esse paciente pode simplesmente já ter alguns problemas relacionados com a voz, eventualmente precisará de uma consulta de diagnóstico na terapia da fala. E por aqui afora eu poderia ficar aqui a falar para vocês da importância de uma primeira consulta, toda uma nova live, fazer uma outra abordagem completa sobre isso. Mas o encaminhamento dos pacientes, na realidade, ele tem uma importância fulcral para vocês, porque esse encaminhamento é aquilo que vos traz segurança. E esse encaminhamento traz segurança por quê? Porque vocês sentem-se seguros quando são suportados por uma rede de proteção, por uma verdadeira network, uma rede de profissionais que trabalha em conjunto para gerar melhor saúde para o paciente. E aí vocês têm, obviamente, mesmo sendo jovens, mesmo com menos experiência, a possibilidade de prestar um serviço, um cuidado ao seu paciente que é superior, que é completamente um ponto fora da curva. Vocês vão estar certamente a granjear por parte de todos esses profissionais o reconhecimento da sua atuação e vão ganhar por parte do seu paciente o reconhecimento pela sua prestação em termos de cuidado da saúde. E isso vai fazer com que você ganhe uma coisa muito importante, especialmente para você jovem dentista que não tem a barba branca ou o cabelo branco para te ajudar nessa informação subliminar, que é a autoridade. Por razões erradas, às vezes os pelos brancos conferem autoridade pela maturidade, mas não é a melhor maneira de conquistar a autoridade. Você pode conquistar a autoridade pela sua competência, pelo seu fator diferencial, por você ser um profissional focado, por ser um profissional que percebe o paciente como um todo, que tem uma visão holística do paciente e que principalmente segue a ideia, a filosofia de um tratamento integral e individualizado. Você vê o paciente como um todo e não como uma boca com duas pernas. Isso é aquilo que nós procuramos fazer quando nós criamos exatamente o DGR Método, para que você seja um profissional fora da caixa, um ponto fora da curva. Por isso, a gente se encontra na quinta-feira para mais uma reflexão, para mais uns insights e uma troca de experiências. E até lá, DGR-se!